Por anos, os policiais Roberto Silva e Luiz Carvalho faziam o que queriam, sem freio. Cada abordagem de trânsito era armadilha e toda denúncia simplesmente sumia. Eles governavam pelo medo, certos de que ninguém jamais ousaria enfrentá-los. Até que escolheram a pessoa errada. Um homem negro caminhando com seu pastor alemão por um bairro tranquilo na cidade de São Paulo. Para eles, aquele homem era fraco, apenas mais um rosto que podia ser intimidado se ele se recusasse a obedecer ou questionasse sua autoridade. As coisas saíram do controle rapidamente. Palavras ásperas se transformaram em ameaças e, em pouco tempo, as ameaças se converteram em violência. Quando o cachorro avançou um pouco, um dos policiais disparou a mão para sacar a arma. Enquanto isso, Eduardo Moreira, ex-membro de uma unidade de forças especiais de renome e sem mais nada a perder, estava a caminho para cobrar contas. Os policiais achavam que dominavam o poder, confiantes de que suas insígnias os tornavam intocáveis, mas não faziam ideia do que estava para acontecer. A justiça viria rápida e sem piedade. Antes que a situação pudesse evoluir, alguém comentou de onde estavam assistindo e pediu que todos se inscrevessem. O sol da tarde desenhava sombras longas nas ruas tranquilas do bairro, com seu brilho dourado filtrando pelas árvores que ladeavam as calçadas bem pavimentadas. As patas de Rex batiam ritmadamente no concreto, enquanto suas orelhas se mexiam ao som distante do cortador de grama e dos passarinhos que se escondiam entre os galhos. A coleira pendia frouxa na mão de Eduardo, e o pastor alemão se movimentava em perfeita sintonia com seu dono, atento, mas relaxado. Era um dia lindo, daqueles raros em que o mundo parecia simples e parado. Eduardo respirou fundo, inalando o cheiro fresco da grama recém-cortada, sentindo um pouco do peso do dia se dissipar. Aquela caminhada fazia parte da sua rotina, um pequeno prazer depois de semanas intensas de viagens para trabalho. Ele estivera fora por mais tempo do que o normal dessa vez, supervisionando operações de segurança no exterior. Agora que estava de volta, tudo o que ele queria era apreciar as pequenas coisas. Um passeio tranquilo com Rex, o calor do sol na pele, o aconchego do lar. Mas mesmo enquanto saboreava aquele momento, ele percebia olhares fixos nele. Sempre acontecia. Um carro parava devagar num cruzamento próximo. Uma cortina tremulava em uma janela do segundo andar. Ou um corredor hesitava um pouco demais antes de seguir adiante. Eduardo havia passado a maior parte da vida adulta em ambientes de alto risco, onde sobreviver dependia de ler a situação antes que ela se desenrolasse. Lá fora, era uma questão de identificar ameaças, inimigos escondidos, explosivos colocados à espreita e perigos invisíveis nas sombras. Aqui, no bairro que deveria ser seu refúgio, o perigo era mais sutil, menos óbvio, mas tão real quanto. Ele notava isso nos olhares que demoravam demais, no aperto repentino de algumas bolsas, ou na forma como um homem que passeava com seu cão cruzava a rua sem sequer olhar para ele. Apenas existir já bastava para deixar as pessoas desconfiadas. Era irônico, afinal. Eduardo tinha servido por mais de uma década na unidade de contra-terrorismo mais elite do mundo. Ele já havia operado em lugares onde pisar no lugar errado significava nunca mais sair, onde a confiança era um luxo que ele não podia se dar. Derrubara senhores da guerra, desmantelara quadrilhas terroristas e protegia pessoas que nem sabiam que estavam em perigo. E agora, bem ali, no bairro em que havia lutado e sacrificado tanto, ele era visto como um estranho. Um carro virou a esquina devagar, avançando de forma quase calculada. Eduardo olhou na direção do veículo e já sabia o que estava por vir. A clássica silhueta preto e branco de uma viatura.
O leve rosnado vindo do peito de Rex era tão sutil que ninguém mais o notaria. Eduardo deu um pequeno puxão na coleira e, com voz calma, disse: "Calma, amigão." Imediatamente, Rex inclinou a cabeça como se quisesse ler a expressão do dono. A viatura desacelerou e passou ao lado dele, acompanhando seu ritmo. E foi então que o policial disse: "Boa tarde, senhor." Eduardo parou de andar e se virou com naturalidade para o veículo. Seu corpo estava relaxado e seu rosto não demonstrava nenhuma tensão, sem provocação, sem desafio. "Boa tarde, policial", respondeu educadamente como sempre fazia. Roberto, com uma postura descontraída, recostou-se na janela aberta, sem revelar nada em seu rosto, enquanto seus olhos analisavam e avaliavam. Luiz já havia saído do carro, seus passos firmes, ecoando no concreto, enquanto se posicionava a poucos metros, numa distância que era suficiente para intimidar, mas que lhe permitia alegar que não havia malícia. "Você mora por aqui?" perguntou Roberto, inclinando levemente a cabeça com um tom muito informal. "Sim, senhor", respondeu Eduardo sem hesitar. Roberto arqueou ligeiramente os lábios, surpreso com a prontidão do respeito, e comentou: "Que estranho! Eu não me lembro de ter te visto antes." Eduardo apenas assentiu. "Viajo bastante a trabalho. Sou de segurança privada internacional. Cheguei faz poucos dias." Luiz bufou discretamente, balançando a cabeça. "Segurança privada? Soa como uma forma chique de dizer que você é mercenário." Eduardo riu baixinho, sem se ofender. "Deixe eles acharem que estão no controle", disse num tom contido. "Eu trabalho na área de segurança para ambientes de alto risco, consultando empresas e órgãos, e até treinamento para equipes de emergência." Roberto assentiu lentamente, porém seu olhar se tornou suspeito. "Recebemos uma ligação sobre alguém agindo de forma estranha no bairro, então decidimos dar uma olhada." Eduardo ergueu uma sobrancelha, mantendo o tom sereno. "Sério? Não sabia que passear com meu cachorro era motivo para desconfiança." Roberto sorriu de lado. "Você não imagina o que hoje em dia as pessoas consideram estranho." Luiz se aproximou devagar, lançando um olhar para Rex, que permanecia quieto, mas observava os policiais com uma intensidade quase silenciosa. "É um cachorro grande", comentou ele, demonstrando interesse fingido. "Treinado?" "Sim, senhor. Muito bem treinado." "Para quê exatamente?" Eduardo deixou a pergunta pairar no ar, sem alterar sua postura relaxada. "Eu sei aonde isso está indo. É uma questão de obediência, de proteção." Luiz assentiu devagar, como se ponderasse as palavras, e Roberto continuou: "Agora, preciso ver sua identificação. Não é um pedido, é uma ordem." Eduardo sabia quais eram seus direitos. Poderia questionar, se recusar até, ou manter sua posição firme. Mas ele também sabia exatamente com que tipo de homem estava lidando. "Claro", disse ele de forma calma, tirando a carteira do bolso. Conforme se movia com cuidado, Rex soltou um leve rosnado e se aproximou um pouco. Roberto estreitou os olhos ao notar o comportamento do cão, e Eduardo não deixou passar a leve contração dos dedos de Roberto perto do cinto. "Ei, espere aí", murmurou Luiz num tom mais cortante. "Talvez seja melhor controlar esse cãozinho." Eduardo apertou um pouco a mandíbula, mas manteve a voz serena. "Rex está bem, ele foi muito bem treinado." Roberto riu de leve. "Veremos", disse ele com um tom que insinuava que algo ruim estava para acontecer. Eduardo cuidadosamente tirou a carteira e a ergueu, mas Roberto mal a olhou antes de acenar com a mão. "Acho que vamos precisar que você venha aqui para responder umas perguntas." Eduardo soltou o ar devagar, sem dar margem para discussões, e deu um pequeno puxão na coleira, sinalizando para Rex ficar quieto enquanto avançava. Foi nesse momento que tudo começou a mudar.
Com calma calculada, Eduardo passou adiante, entregando sua carteira para que os policiais a inspecionassem, enquanto mantinha Rex bem firme na mão. Apesar de sua postura não ter se alterado, o corpo de Rex enrijeceu ligeiramente, um sinal sutil que só Eduardo notou. Ele sentiu o peso do olhar crítico dos policiais, a forma como seus olhos acompanhavam cada movimento seu, e como o sorriso de Roberto disfarçava um controle rígido que ele tentava impor à situação. Luiz pegou a carteira com uma arrogância preguiçosa, abrindo-a como se esperasse encontrar algo que pudesse incriminá-lo. Seus dedos passaram sobre o documento de identificação e seus lábios se curvaram num sorriso antes de passá-la. Para Roberto. "Olha só", disse Luiz, balançando a cabeça. "A gente tem aqui um verdadeiro soldado." Roberto pegou a carteira, dando uma olhada sem muita impressão. "Ex-forças especiais, hein?" Sua voz transbordava um desdém despreocupado, como se o serviço de Eduardo não merecesse sequer um mínimo de respeito. Eduardo não reagiu. Já aprendera que homens assim precisavam de uma reação para se alimentar. A irritação ou a rebeldia só lhes dava mais pretexto para avançar. Então, ele se manteve calmo, educado e inabalável. "Eu servi", disse ele, de forma equilibrada, "e hoje trabalho como consultor de segurança privada, como eu já disse." Roberto soltou um breve riso balançando a cabeça antes de devolver a carteira de um jeito que forçou Eduardo a se aproximar. Era um jogo de poder pequeno, mas que Eduardo reconheceu de imediato. Ele recolheu a carteira, colocando-a cuidadosamente no bolso, sem desviar o olhar. "É o que tem", disse Roberto, "porque vejo um cara andando por um bairro onde ninguém parece reconhecer ele. E você sabe como as pessoas ficam desconfiadas quando veem alguém que parece deslocado." Sem mais subtilezas, Eduardo respondeu: "Eu pertenço aqui, moro nesta cidade." "Ah, é?" Roberto cruzou os braços e se aproximou um pouco mais. "Então você não se importa de responder mais umas perguntas, né?" Eduardo permaneceu, firme, sem recuar nem avançar. "Acho que já respondi o suficiente", Luiz resmungou, ajeitando o cinto. "Não sei, Roberto. Tem algo no jeito dele que não me agrada. Ele parece muito tenso, não acha?" Roberto esboçou um sorriso de lado, como se estivesse escondendo algo. "Quase." Eduardo respirou fundo, lembrando-se de todos os momentos perigosos que enfrentara, de confrontos com terroristas armados, até tentativas de assassinato por inimigos sedentos de vingança. Em todas aquelas situações, ele nunca havia sentido aquele aperto, como se uma forquilha estivesse esmagando-o. Mesmo lutando em alguns dos lugares mais mortais do mundo, aqui, no bairro que ele havia protegido com tanto esforço, era ele quem era visto como problema. E Rex também percebia isso. O cão fora treinado para captar qualquer tensão, qualquer sinal de perigo iminente. Contudo, mesmo com Rex ficando atento, Eduardo continuava imóvel. Roberto notou e perguntou: "Você tem o seu cão sob controle?" Enquanto gesticulava discretamente com a cabeça em direção a Rex, Eduardo apertou um pouco mais a coleira. "Ele está bem. Foi treinado para proteger, para obedecer sem questionar." Luiz estreitou os olhos. "Mas treinado para o quê?" "Exatamente." Eduardo manteve a expressão neutra. "Para proteger, para manter a segurança, ele obedece sem hesitar." Roberto soltou um assovio baixo, balançando a cabeça. "Um cão assim treinado para atacar pode ser perigoso se solto. Você não acha que ele não foi feito para atacar?" Eduardo corrigiu com calma. "Ele foi treinado para defender, não atacar." O sorriso de Roberto se alargou ainda mais. "Então, de quem você espera que ele te proteja?" A pergunta pairou pesada no ar, mas Eduardo não disse nada. Luiz suspirou, balançando a cabeça. "Não sei, Roberto. O rapaz tem um cachorro grande, não responde às nossas perguntas e está claramente muito nervoso." Ele avançou um pouco mais, aproximando-se deliberadamente. "Acho que o melhor é que a gente leve ele para interrogatório, por precaução."
Eduardo sentiu o nervosismo de Rex aumentar. A coleira se apertava ligeiramente conforme o pastor alemão ajustava sua postura, preparado para qualquer eventualidade. Ele percebeu o momento exato antes que a situação saísse do controle. Não precisa acontecer isso, disse Eduardo com voz medida. Eu já coopero. Mostrei minha identificação. Não há motivo para me prender. Luiz deu de ombros. De forma exagerada. Talvez, mas eu não gosto do rumo que isso está tomando. Precisamos confirmar tudo. Roberto inclinou a cabeça. Vou precisar que você se vire e coloque as mãos atrás das costas apenas por segurança. Entendeu? Eduardo apertou a mandíbula, mas continuou calmo. Eu não fiz nada de errado. Roberto sorriu e se aproximou mais. Então não. Se incomoda, né? Ficava claro que era um teste, uma provocação calculada. Nesse instante, Luiz estendeu a mão firmemente no pulso de Eduardo, enquanto Rex soltou um rosnado baixo e ameaçador. Num instante, os policiais levaram as mãos aos equipamentos, e Eduardo instintivamente moveu o braço para redirecionar o aperto de Luiz sem usar força, mantendo Rex sob controle firme. Calma aí, disse Eduardo rapidamente com voz firme. O Rex só está reagindo porque vocês estão sendo agressivos. Abaixem a postura. Mas os policiais não ouviam. Luiz já havia sacado sua arma, o rosto contorcido num misto familiar de medo e controle disfarçado. Segurem esse cachorro! Ordenou Roberto, afastando-se com a mão perto do coldre. Rex permaneceu parado, mas o corpo inteiro se contraiu, com os instintos alertos diante da ameaça iminente. Eduardo sentiu seu pulso desacelerar. Seu treinamento entrou em ação. Cada possibilidade passou por sua mente rapidamente. Sabia que aquilo não terminaria bem. Lentamente ele levantou as mãos, com as palmas voltadas para fora, e disse de maneira controlada: Ouçam, eu moro aqui. Vocês já viram minha identificação com meu endereço. Não há problemas. Rex continuou parado, mas Eduardo sentiu a coleira apertar em sua mão, enquanto o cão captava cada sinal de tensão no ar. Aquela não era uma abordagem de rotina. Nunca foi. Com os policiais com as armas em punho e suas vozes se tornando cada vez mais ameaçadoras, estava claro que eles já haviam decidido o desfecho. O sorriso de Roberto desapareceu, substituído por um olhar frio e calculado. Então, controle o seu cachorro, afirmou Eduardo, mantendo as mãos erguidas e se recusando a demonstrar irritação. Rex está sob controle. Ele não se move. Está na coleira bem treinado e não atacou. Ele só reage por sua causa. Luiz resmungou com voz cortante. Eu não dou a mínima para o que você diz, garoto. Eu disse, controle esse cachorro. Eduardo sentiu os dedos se contraírem, não por raiva, mas por uma reação instintiva, resultado de anos de aprendizado para não deixar transparecer emoções em situações críticas. Ele sabia que perder o controle ali poderia ser fatal. Senhores, por favor, entendam. Estou colaborando, disse Eduardo com uma voz baixa, tentando acalmar o clima. Vocês já viram minha identificação. Sabem que moro aqui. Meu cachorro está tranquilo e eu não estou resistindo. Agora, me digam o que vocês querem de mim. Roberto avançou um pouco mais, a mão ainda tremendo perto do coldre, e seu rosto se contorceu na expressão que Eduardo já conhecia. Não buscava apenas conformidade, mas uma desculpa. Você acha que isso é um jogo? Rosnou Roberto, sua voz subindo. Você acha mesmo que a gente se importa com o que você pensa? Não importa quem você seja ou onde mora. Agora você é uma ameaça e esse seu cachorro é um peso morto. Luiz deu mais um passo com os sapatos raspando no chão. Vai ficar falando ou vai fazer o que a gente manda? Rex soltou um rosnado baixo como um aviso. Eduardo reposicionou seu corpo, mantendo os policiais à vista e o controle sobre Rex. Vocês estão escalando isso.
Eu estou parado e meu cachorro também. A única agressão aqui vem de vocês. Por favor, recuem agora. Luiz bradou com voz afiada, carregada de uma intensidade excessiva. O coração de Eduardo batia forte, não por medo, mas por pura frustração, sabendo que nenhuma palavra sua mudaria aquela situação. Roberto apontou agressivamente para o chão. Coloque esse cachorro no chão. Faça ele se sentar. Eduardo manteve sua postura controlada e, inclinando um pouco a cabeça, ordenou suavemente. Rex, sente. Imediatamente, Rex abaixou. Seu corpo rígido, porém obediente, e suas orelhas se retraíram, como se soubessem que a ordem era forçada. Luiz bufou e balançou a cabeça. Ah, agora você quer obedecer, né? Roberto não se satisfez. Sua mão caiu mais perto do coldre enquanto ele mandava. Apertem a coleira. Garanta que ele não consiga se mover. Eduardo apertou a mandíbula, mas acatou, segurando Rex com força para mantê-lo imóvel. Sua respiração continuava calma e seu foco permaneceu inabalável. Um olhar silencioso trocado entre Roberto e Luiz sugeria que os dois haviam se entendido de forma tácita. Luiz soltou um longo suspiro, como se estivesse liberando a tensão, e disse: acabou de brincadeira. Vire-se, mãos para trás. Eduardo ficou firme e, num tom mais baixo, afirmou: eu não fiz nada de errado. Roberto sorriu novamente. E mesmo assim, estamos aqui. Eduardo permaneceu parado. Sabia muito bem que se virasse seria algemado e jogado no chão. E qualquer desculpa que ele oferecesse seria usada contra ele, mesmo sem ter feito qualquer coisa de errado. Luiz ordenou novamente, dando mais um passo à frente, enquanto Rex soltava um rosnado grave. Ambos os policiais levaram a mão às armas. Controle esse cachorro! Luiz gritou. Eduardo respondeu com voz firme e autoritária. Rex está sob controle, não é problema nenhum. Roberto rugiu, apertando sua arma com mais força. Eduardo sentiu o clima mudar imediatamente. Os pelos no pescoço se arrepiaram, o ar ficou denso e o sol pareceu distante. Seu mundo se reduziu àquela rua, àqueles homens determinados a tirar sua dignidade. Luiz foi o primeiro, sua mão se movendo abruptamente em direção à arma, e antes que Eduardo pudesse reagir, Rex saltou num impulso instintivo, o exato momento que os policiais esperavam. Um latido agudo de Rex ecoou, e tudo aconteceu muito rápido. Um disparo forte cortou o ar como um trovão. A coleira reatou violentamente na mão de Eduardo e Rex cambaleou. O tempo pareceu desacelerar. O som de sangue batendo em seus ouvidos abafava tudo. Os gritos dos policiais, o barulho distante de um carro, os murmúrios dos vizinhos pelas janelas. Tudo o que Eduardo conseguiu ver foi Rex se contorcendo, o choque nos olhos castanhos profundos, suas pernas cedendo sob seu peso. Sua própria voz saiu fraca, quase desconexa. Suas pernas fraquejaram e antes que percebesse, ele estava caído na calçada. Rex desabou contra ele, seu peso esmagador o invadindo. E, de repente, as mãos de Eduardo ficaram molhadas com um calor estranho, o sinal de que a vida estava escapando rapidamente. Um gemido baixo e doloroso saiu de Rex, enquanto sua respiração se tornava superficial e irregular. Luiz continuava com a arma em punho, seu rosto uma mescla de satisfação arrogante e surpresa falsa. Roberto apenas sacudiu a cabeça, soltando um suspiro pelo nariz, como se dissesse: eu já te avisei. Ele era um problema. Eduardo mal conseguia ouvir as vozes. Tudo dentro dele ficou em silêncio. Ele mal registrava os passos apressados no chão, os estalos de um rádio distante, sua atenção focada apenas no peso esmagador que carregava nos braços, no som áspero dos últimos suspiros de Rex, naquele cão, seu amigo, seu companheiro, seu protetor que lutava contra o inevitável, recusando-se a desistir, mesmo quando seu corpo falhava. Fica comigo, Rex. Não me deixe, amigão, murmurou Eduardo com a voz rouca.
pressionando as mãos desesperadamente contra a ferida, enquanto o sangue quente escorria entre seus dedos, manchando suas roupas e a pele, e se acumulava no chão, tingindo tudo de vermelho. Rex manteve os olhos fixos em Eduardo, atento e procurando por uma ordem que não vinha. Não havia mais uma batalha, nem uma missão a cumprir, apenas dor, confusão e um laço silencioso que se desfazia mais rápido do que Eduardo podia conter. Ele sentia os tremores pelo corpo de Rex, o subir e descer frenético do peito, e os gemidos sufocados que pareciam dizer que Rex ainda lutava, que não desistiria, mesmo que sua força estivesse se esvaindo como areia entre os dedos. "Vai ficar bem, vamos ficar bem", murmurou Eduardo, suas mãos tremendo enquanto afagava Rex, deslizando pelos pelos úmidos, numa tentativa desesperada de mantê-lo por perto. "Você é forte, garoto. Aguente firme, por favor. Não desista de mim." Os policiais conversavam ao fundo, mas suas vozes já soavam distantes, como um zumbido insignificante diante da fúria que invadia o peito de Eduardo, uma raiva avassaladora como uma onda impossível de conter. E então, Rex soltou um último suspiro, tão raso que logo seu corpo ficou imóvel. Algo dentro de Eduardo se partiu. Ele ergueu a cabeça, os olhos ardendo com fúria, o sangue escorrendo por suas mãos, braços e roupas, sua respiração ficando ofegante e tomando um tom mais áspero, quase cortante, cheio de ira primitiva que ele tinha tentado reprimir por tempo demais. "Você matou ele", rosnou num tom baixo e ameaçador, empurrando o próprio corpo para se afastar de Rex, cuja forma imóvel agora simbolizava o fim de algo precioso. Seus punhos se fecharam com força e seu corpo se endureceu, enquanto repetia: "Você matou ele." Luiz estremeceu, mas Roberto apenas zombou, balançando a cabeça como se aquela acusação fosse infantil. "Isso é culpa sua, grande cara. Deveria ter controlado melhor seu cachorro", disse Roberto com desdém. O mundo ao redor de Eduardo se tingiu de vermelho enquanto ele avançava sem pensar, movido por uma fúria crua que parecia incendiar cada parte de seu ser. Ele desejava sentir o impacto dos punhos contra a carne, partir, dilacerar aqueles homens que haviam desfeito seu mundo. Foi então que um estalo forte, de eletricidade, percorreu sua espinha. Um choque de taser que explodiu em dor intensa, fazendo seu corpo se contrair como se cada músculo fosse incendiado, roubando seu fôlego e energia e o jogando pesadamente contra a calçada. Seu corpo se contorceu, a dor se espalhava por cada nervo, a visão se iluminava de branco intenso e sua mandíbula se travava enquanto a corrente elétrica dominava todos os seus pensamentos e instintos, deixando-o impotente, se debatendo na pista. Em instantes, os policiais se aproximaram, botas esmagando seus braços e costas, pistolas apontadas para sua cabeça, vozes mandando ordens como se ele fosse um animal selvagem. "Fique quieto, não se mexa e coloque as mãos atrás das costas." "Agora!" gritava Eduardo, engasgando com sua própria voz, enquanto a raiva e a tristeza se chocavam nele como um martelo. Cada parte de seu corpo gritava para lutar, para se soltar, para fazer qualquer coisa, só para não se submeter. Mas eles tinham armas. Já haviam matado Rex, e se ele se mexesse nem um pouco, fariam o mesmo com ele. Seu corpo tremia dos resquícios, do choque, mas ele forçou os braços para trás. Seus punhos se fecharam tanto que as unhas cravaram nos seus próprios braços, sangrando. Uma perna pressionou com força entre seus ombros, esmagando-o, sufocando-o, enquanto Roberto murmurava, com uma satisfação fria: "Esse é o seu lugar." Eduardo soltou um grito bruto, não de dor, mas de pura raiva, carregada de tristeza e impotência, uma fúria tão intensa que parecia queimar por dentro. "Você matou ele!" rugiu, com a voz se partindo sob o peso de tudo o que estava desmoronando. "Você assassinou ele!" Sua voz soou rouca,
mas ele continuava a gritar, como se pudesse forçar o mundo a ouvir e desfazer o que acabara de acontecer, mas ninguém ouvia. Roberto agarrou Eduardo pelos braços com força, as algemas frias mordendo seus pulsos. Luiz recolocou sua arma, observando com uma mistura de diversão e indiferença, enquanto Eduardo era empurrado em direção a uma viatura. O corpo de Eduardo tremia, com uma raiva não gasta e uma tristeza tão enorme que parecia impossível de conter, lutando contra as mãos que o empurravam, lutando contra a injustiça que queimava em sua garganta, contra a realidade insuportável de que Rex se fora. Seu melhor amigo havia morrido em seus braços e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. A porta metálica bateu forte atrás dele e ele ficou preso no banco de trás, ouvindo apenas sua respiração ofegante até que algo mais se instalou, uma frieza cortante, como aço sendo afiado, que lhe dizia que aquilo não havia acabado. Eles achavam que era o fim, que tinham vencido, mas Eduardo não era apenas um homem passeando com seu cachorro. Ele era um ex-especialista, e de um jeito ou de outro, ele faria chover fogo sobre o mundo daqueles homens. As algemas frias cravavam-se mais profundamente nos pulsos de Eduardo a cada sacudida do carro, enquanto as sirenes ficavam mudas e os ocupantes permaneciam indiferentes ao homem algemado. Seu peito subia e descia com dificuldade. Seu pulso batia como um tambor de guerra contra as costelas. Seu corpo inteiro vibrava com os nervos que ainda tinham o eco do disparo fatal. Seus dedos se mexiam involuntariamente contra o metal inflexível, e seus músculos espasmados ainda lembravam o impacto do choque. Sua mandíbula doía de tanto ter apertado os dentes, e sua garganta ardia com os gritos de fúria sem resposta. Mas nada disso mudava o fato. Rex se fora. Eduardo sentiu o peso da perda, via nos olhos escuros e leais do cão os últimos momentos, esperando por uma ordem, esperando que ele fizesse algo para salvá-lo, para evitar o inevitável. Pela primeira vez, Eduardo se sentia totalmente impotente. A viatura parou de repente. A porta se abriu e a mão de Roberto agarrou seu braço com força, puxando-o como se estivesse carregando um cadáver, causando uma pontada aguda assim que seus pés tocaram o chão. Eduardo se esforçou para se recompor, controlando os tremores de seus membros, tentando enterrar a tempestade de emoções que fervia dentro dele. Não aqui, não agora, pensou, consciente de que eles queriam uma reação. Já tinham conseguido quando Rex caiu e não permitiriam outra oportunidade. Luiz saiu com um sorriso de satisfação, ajeitando o cinto com aquela arrogância casual que vinha do orgulho de poder tirar uma vida em plena luz do dia sem sofrer consequências. "Bem-vindo à sua nova prisão, hoje à noite", disse ele, empurrando Eduardo em direção às portas da delegacia. "Tente não se acostumar demais." Eduardo não respondeu, mantendo a postura ereta, os olhos fixos à frente, a mente girando e calculando uma saída naquela névoa de raiva que queimava dentro dele. O processo de registro foi um borrão, de mãos frias tirando as algemas, da tinta grudada em sua pele, das luzes fluorescentes zumbindo acima e do peso que parecia se instalar em seus ossos. Tiraram sua foto, com o sangue de Rex ainda manchando suas roupas e mãos, e aquela evidência era apenas mais um item marcado num formulário sem sentido. Conduziram Eduardo para uma cela pequena e abafada, com cheiro de suor e velhas mágoas, cujas paredes pareciam guardar os fantasmas de outros homens que já estiveram ali, encarando as mesmas rachaduras no teto, se perguntando onde haviam errado na vida. Eduardo não se moveu, não caminhou, nem fechou os olhos, apenas esperou. O tempo passou sem que ele percebesse. Os minutos se fundiram com as horas e a raiva não diminuiu, apenas se transformou, resfriando e endurecendo em algo mais perigoso. A porta se abriu.
Uma voz firme e carregada de fúria contida irrompeu. Soltem ele agora, já! Eduardo expeliu um suspiro longo enquanto sua irmã Camila invadia a cela. Seus saltos batiam no piso como tiros disparados. Sua presença dominava o ambiente e até os policiais que a acompanhavam hesitavam. Vestida de forma elegante, com um terno bem cortado e uma expressão que podia cortar o ar, ela parecia uma força da natureza. "Vocês já acabaram com ele?", disse Camila, empurrando uma pilha de papéis para um dos policiais, sem nem sequer olhar para ele. "Se não soltarem ele agora, vai ter ação judicial daquelas que ninguém consegue ignorar." Roberto apareceu na porta de braços cruzados e tentou soltar um sorriso forçado. "Calma, querida", disse com charme falso. "Estávamos só conversando com seu irmão. Deu um mal-entendido." Camila girou rapidamente, o cabelo quase não conseguindo acompanhar a velocidade, e retrucou. "Um mal-entendido? Vocês chamam de mal-entendido ter carregado uma arma carregada?" Luiz, recostado na porta, sorriu e disse: "Ele ficou agressivo, senhora. Precisamos conter a situação." O riso de Camila foi frio e sem humor. "Quer dizer, vocês dispararam contra o cachorro dele, agrediram-no e o trancaram, tudo porque acharam que ele não pertencia ao próprio bairro?" Roberto deu de ombros. "Poderia ter sido pior." O ambiente congelou de imediato. Eduardo, que até então estivera em silêncio, falou com uma voz mais baixa do que em toda a noite, carregada de uma gravidade que fez o sorriso de Roberto vacilar. "Isso vai custar caro." Pela primeira vez, os policiais hesitaram por um momento, e então Roberto bufou e sacudiu a cabeça. "Levem ele para casa, conselheira, mas eu aconselharia que ele ficasse de cabeça baixa, porque aqui nesta cidade problemas não são bem-vindos." Os olhos de Camila ardiam, mas ela não respondeu. Em vez disso, ela se virou para Eduardo, envolvendo seu pulso com firmeza. O primeiro âncora que ele sentira desde aquele pesadelo começou. "Deixe ir", disse suavemente. Eduardo a deixou conduzi-lo para fora, passando pelos policiais que mal o olhavam, pelas paredes que pareciam apagá-lo, pelos homens que achavam que tinham vencido. O ar noturno frio o atingiu, mas não trouxe nenhum alívio. Nada conseguia aquietar o vazio dentro dele. Camila suspirou, passando a mão pelo rosto antes de se aproximar mais. "Você não dormiu, não é?", perguntou com voz suave. Eduardo permaneceu em silêncio. "Também não comeu nada", completou ainda de maneira calma. Sem obter resposta, Camila exalou e se aproximou. "Sei bem o que você está pensando." Isso fez Eduardo soltar um riso lento, sem humor algum, que mal soou como risada. Finalmente, ele olhou para ela com os olhos escuros, cansados e vazios, de uma forma que nunca tinha aparecido antes. "Você..." Camila hesitou, seus olhos revelando algo indizível. Sempre foram tão próximos, entendendo-se como poucos. Irmãos conseguem, mas agora, ao olhar para ele, não sabia se ainda reconhecia aquele homem. "Eu te conheço", ela disse com cuidado. "Sei que quando algo não faz sentido, quando algo está quebrado, você mesmo conserta. Se há um inimigo, você o elimina. Assim sempre foi, e é o que te fez tão bom no que faz." Sua voz suavizou, mas ela acrescentou: "Isto não é um campo de batalha, Eduardo." Ele apertou a mandíbula. "Mas parece um", admitiu. Camila se aproximou ainda mais, baixando a voz, como se a doçura pudesse trazê-lo de volta. "Olhe, o sistema é devagar, mas não é inútil. Vamos entrar com um processo. Tenho contatos na mídia, com ativistas, com grupos de direitos. Isso não vai simplesmente desaparecer. As pessoas vão saber o que aconteceu e a pressão vai obrigar mudanças." Eduardo manteve o olhar fixo. "Não, isso não vai acontecer." "Vai sim, só que leva tempo." Até fecharam a investigação interna. Camila apertou os punhos. "O que eles disseram?", respondeu Eduardo com uma calma quase fria.
incompatível com o fogo que brilhava em seus olhos. Resolveram tudo hoje de manhã, sem acusação de abuso, sem punição, apenas justificaram o uso da força. Camila se tensionou, o rosto oscilando entre incredulidade e fúria. Ela começou a andar em direção à janela, encostando a mão na testa, como se quisesse conter as palavras que ameaçavam explodir. Claro que sim, ela murmurou, e então, voltando-se abruptamente, disse com voz cortante: isso não significa que acabou. Podemos recorrer, levar esse caso mais longe, faça o que for necessário. Não, Camila, disse Eduardo, e calmamente. Você não pode dizer isso, não depois do que fizeram, não depois de terem tirado tanto de nós. Isso não termina aqui. Eduardo inclinou-se sobre a mesa, entrelaçando os dedos, seus olhos fixos nos dela. Eles me tiraram tudo em poucos instantes, mas você quer que eu espere e confie que esse mesmo sistema que deixou eles impunes vai de repente responsabilizá-los? Isso nunca aconteceu. Você está dizendo que se eu ficar quieto, talvez daqui a 6 meses ou até 1 ano haja uma audiência, uma punição. Mas nós dois sabemos bem como isso vai terminar. Camila engoliu em seco, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. Precisamos pelo menos tentar. Eu já tentei, disse Eduardo, a voz agora mais baixa. Tentei no exato momento em que me algemaram. Tentei quando disse que moro aqui, quando mostrei minha identidade. Tentei ficar calmo, ser educado, não resistir, implorar para que me vissem como humano. Eu tentei, Camila, e mesmo assim Rex se foi, e acabei preso. Camila apertou os dentes, os olhos resplandecendo com uma dor contida. Eduardo recostou-se lentamente e exalou um longo suspiro. Cansei de tentar. Camila se aproximou e se acomodou diante dele, estudando seu rosto atentamente. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, inclinando a cabeça como se ponderasse cuidadosamente antes de falar. Acho que você já sabe. Ela prendeu seus dedos na borda da mesa. Eduardo, não espero que você esteja bem com isso. Ele interrompeu com a voz firme e fria. Estou apenas dizendo onde estou e para onde isso vai dar. Camila tremeu ao respirar, os olhos procurando algum sinal de dúvida que pudesse dar a ela uma chance de trazê-lo de volta à razão, uma abertura para salvá-lo. Do caminho que estava trilhando, mas ela só viu determinação fria e inabalável. Após um silêncio denso, ela sussurrou quase quebrada. Se você seguir por esse caminho, não tem volta. Eduardo a olhou nos olhos. Não quero voltar. Um silêncio pesado se estendeu entre eles, cheio de tudo o que não era dito. Finalmente, Camila exalou calmamente, alisou o blazer com mãos firmes e disse: Eu te ligo amanhã. Eduardo assentiu, e por um breve momento ela hesitou, seus dedos tremendo como se quisessem alcançá-lo, puxá-lo de volta para o irmão de que ela tanto se orgulhara. Mas ela se virou e saiu pela porta. Eduardo esperou até ouvir o som do motor do carro dela se afastando, então se levantou. Caminhou até o balcão. Suas mãos pairaram sobre a coleira de Rex, seus dedos percorrendo o couro gasto. Cada centímetro carregava lembranças. Devagar, com intenção, ele a pegou e a enrolou firmemente na palma. Não mais como uma simples coleira, mas como um símbolo, uma promessa. Uma guerra se aproximava e Eduardo estava preparado. Na periferia da cidade, longe das ruas iluminadas onde o uniforme de Roberto ainda valia algo, ficava um bar antigo, num canto conhecido e agitado do país. Ali, ninguém se importava que Eduardo fosse ex-policial. Naquele lugar, ele podia ser exatamente quem sempre fora, impulsivo, confiante, sem medo. Eduardo vinha observando Roberto há dias. Via como ele sempre ocupava a mesma cadeira no bar, como se aproximava demais de mulheres que não eram sua esposa, como tomava seu drink de forma exagerada, afogado nos próprios vícios.
Sem que Roberto soubesse, ele estava sendo observado. Eduardo se sentou num canto discreto, com o capuz abaixado, enquanto sua bebida permanecia intocada, observando Roberto cambaleando por mais uma noite de excessos. O homem era previsível demais, e essa previsibilidade era uma fraqueza que Eduardo planejava explorar. Ele estacionou em um beco escondido atrás do bar, um lugar sem câmeras de segurança, sem luzes de rua, perfeito para desaparecer por alguns minutos sem ser notado. Eduardo estava determinado a fazer com que Roberto sumisse do cenário o tempo necessário para que seu próprio mundo começasse a desmoronar. Roberto riu alto, de forma grosseira, batendo nas costas do balconista como se fossem velhos amigos. Ele cambaleava, visivelmente afetado pelos 5 drinks já ingeridos, falando com a fala arrastada, mas ainda cheio de uma confiança ingênua, como se nada de ruim pudesse acontecer. Eduardo expirou lentamente, terminando seu drink em um longo gole antes de se levantar. Deixou Roberto seguir à frente, permitindo-lhe aproveitar aquela falsa sensação de segurança em território familiar. Roberto nem sequer olhou ao redor enquanto cambaleava para a porta dos fundos, murmurando algo baixinho, e empurrou a porta para sair para um beco escuro. No instante em que a porta se fechou, o jogo mudou. Eduardo seguiu silenciosamente como uma sombra, com a respiração controlada, o pulso calmo e os músculos prontos para agir, como só quem já enfrentou o pior sabe fazer. Roberto começou a fumble com as chaves, xingando enquanto elas escorregavam e batiam no chão de concreto. Ele reclamou enquanto se abaixava para pegá-las. Então, sem aviso, Eduardo acertou um chute preciso e forte nas costelas de Roberto, fazendo-o cair pesadamente, com a cabeça batendo no chão num estrondo ensurdecedor. Roberto soltou um grito agudo, suas mãos se espalhando pelo concreto em completa confusão. Antes mesmo que Roberto pudesse se recuperar, a bota de Eduardo, com solado de aço, impactou em seu estômago, tirando o ar de seus pulmões, deixando-o ofegante como um peixe fora d'água. Não houve hesitação. Eduardo agiu com a precisão fria de alguém acostumado a lutar pela própria sobrevivência. Ele agarrou Roberto pelo colarinho, levantou-o e, num movimento brutal, o jogou de volta na calçada, fazendo sua cabeça ricochetear no asfalto, deixando-o tão desorientado que não conseguia se defender. Roberto gemeu, o corpo sem vida, enquanto suas mãos buscavam em vão nos braços de Eduardo. Em um sussurro baixo e ameaçador, Eduardo se inclinou até o ouvido de Roberto. "Você não tem o direito de saber quem eu sou." Roberto estremeceu, e então Eduardo o soltou, observando-o cair pesadamente novamente. Ele permaneceu ali, de pé, enquanto Roberto tentava inutilmente se recompor. Eduardo se agachou, inclinou a cabeça e falou com uma calma quase assustadora. "Você gosta de se fazer de juiz, júri e executor, não é? É fácil quando se tem um distintivo e um sistema que sempre protege você, não acha?" Roberto inspirou de forma trêmula, seus punhos se fechando. Você está acabado, entendeu?" Sua voz vacilou, tremendo sob o peso de seu próprio orgulho. Sem que Eduardo pudesse se preparar, outro soco veio, forte e preciso, fazendo o sangue respingar no chão. "Isso é para todos os meus irmãos e irmãs negros", rosnou Eduardo, suas palavras pesando como punição. "Para cada um de vocês que foram assediados e agredidos por vocês." Roberto engasgou, cuspindo sangue no chão, seu corpo encolhendo. Eduardo deixou o silêncio se instalar, permitindo que a dor se fixasse, antes de falar novamente com um tom suave, mas igualmente ameaçador. "Essa é a última vez que você se safará. Depois de hoje à noite, vou tirar tudo de você. Seu emprego, sua reputação, sua família, sua própria segurança. E quando não sobrar nada, você vai acordar todos os dias sabendo que, em algum lugar, eu estou te observando. Roberto."
Soltou um suspiro entrecortado enquanto Eduardo se inclinava ainda mais. E isso é só o começo. E tão repentinamente como aparecera, Eduardo sumiu. Roberto ficou caído, sangrando e tremendo, com o coração batendo aceleradamente, sentindo um medo que jamais conhecera. Pela primeira vez na vida, ele era o caçado. Roberto sentia dores em partes do corpo que nunca imaginara sentir. A dor, que antes ele impunha nos outros, agora era algo que ele sofria. Mas o chão parecia areia movediça. A cada tentativa de se mover, ele sentia os lembretes agudos dos golpes que sofreu. Suas costelas gemiam a cada respiração superficial. O rosto estava todo encharcado de sangue e sua cabeça latejava com tanta força que ele temia desmaiar. Seus dedos trêmulos pressionavam o asfalto enquanto tentava se levantar, os postes de iluminação se distorcendo em halos alaranjados, e seu coração batia com força, abafando os sons distantes do trânsito. O beco estava completamente em silêncio. Quem quer que o tivesse agredido já tinha sumido, mas Roberto não sentia alívio. O que o agressor havia dito ecoava em sua mente, em um tom baixo e preciso, cortante como qualquer golpe que já tinha recebido. Essa é a última. Vês que você se safará? Depois de hoje, vou tirar tudo de você. Um suspiro vacilante rasgou sua garganta e seu estômago se contorceu com uma dor que não era só física. Havia algo perturbador na certeza na voz do agressor. Não eram apenas ameaças vazias. Era uma promessa de inescapabilidade. E o pior de tudo, Roberto acreditava nisso. Com um gemido, ele se forçou a se levantar, as pernas tremendo, usando uma parede de tijolos como apoio. Seus dedos procuraram o celular, mesmo com a tela quebrada e manchada de sangue ainda funcionando. Ele discou. Após 2 toques, uma voz respondeu. Caramba, Roberto, são 1h01 horas da manhã, resmungou a voz de Luiz, carregada de cansaço. O que foi que aconteceu com você? Roberto respondeu com dificuldade. Preciso de reforços. Houve um silêncio, depois um suspiro. Onde você está? Num beco atrás dos prédios, murmurou Roberto, passando a mão pelo rosto ensanguentado. Algum filho da... Ele hesitou. As palavras emperradas, algo que nunca acontecera antes. O quê? A voz de Luiz ficou mais firme, alerta. Roberto, ele me conhece. Sabe meu nome? Tudo. Seguiu um silêncio ainda maior. Tudo. Roberto finalmente exalou, os olhos se fechando por um momento antes de reabri-los. Ele vai me arruinar, vai me tirar tudo. Luiz bufou. Mas por trás de sua repulsa havia um brilho de incerteza, talvez um maluco bêbado se gabando. Você ainda está de pé, não está? Roberto forçou um riso amargo que soou vazio. Você não entende? Esse cara não é só um marginal à procura de briga, é diferente. Luiz resmungou enquanto o som de lençóis se mexendo e passos vindos pelo telefone anunciava que ele estava a caminho. Fique tranquilo, chego em 10, finalizou a ligação. Roberto encostou a cabeça na parede, olhando para o céu escuro. Seu peito apertava com algo novo. Não era só raiva ou dor, mas um medo puro. Pela primeira vez, ele não estava no controle. Luiz chegou exatamente quando prometera, estacionando um carro sem identificação. Os faróis iluminaram Roberto, revelando o estado deplorável em que se encontrava, enquanto Luiz descia, trajando roupas casuais com a insígnia pendurada do lado, a arma visível ao lado do cinto. O que aconteceu com você? Murmurou Luiz, observando-o. Roberto gemeu, afastando-se da parede. Você acha que eu fiz isso comigo mesmo? Luiz avaliou o rosto dele, depois olhou em volta no beco, como se procurasse por alguma pista. Você disse que não viu o rosto dele? Não, respondeu Roberto, seus dedos doendo ao se mexer. Ele apareceu do nada. Foi rápido e acertou com precisão militar.
Luiz franziu o senho. Então o quê? Algum veterano furioso com uma conta a acertar? Roberto exalou com força. Não sei, mas ele não era apenas um cara qualquer querendo encrenca. Ele sabia de nós. Sabia o que a gente tinha feito. A expressão de Luiz escureceu. E depois, com voz tensa, ele disse: então vamos encontrá-lo. Roberto deu uma risada amarga e sem humor. E como você pretende fazer isso? A gente nem tem uma descrição dele. Luiz se aproximou, com a voz baixa e ameaçadora. Quando alguém vem atrás da gente, a gente dá um jeito. Se esse cara te deixou vivo, foi um erro. Uma brecha, simples assim. Roberto ficou em silêncio por alguns momentos. Depois assentiu, se endireitando. Você está certo. Luiz olhou para o telefone. Vou fazer umas ligações, ver se consigo alguma pista. Roberto assentiu novamente, mas sua mente continuava presa naquele beco, repetindo cada palavra do agressor. Isso é só o começo, disse Luiz, batendo no ombro de Roberto, embora este mal sentisse o toque. Em algum lugar, o homem que havia feito aquilo estava atento, planejando, e Roberto sentia um arrepio gelado que indicava que ele já tinha perdido o controle. Enquanto isso, Eduardo, do outro lado da rua, já esperava uma retaliação. Mas o que mais o intrigava era como os policiais reagiriam. Ele havia previsto o pânico, o desespero errático de homens que se achavam intocáveis até perceberem que algo invisível, algo muito mais forte, estava atrás deles. Eles passaram anos explorando os mais vulneráveis, acreditando que suas insígnias os tornavam absolutos, que os uniformes os protegiam de qualquer consequência. Agora, sem essa segurança, eles precisavam encarar a realidade. Estavam sendo caçados. Sem saber por onde começar, esses homens fizeram o que sempre fazem: culparam os outros. Eduardo estava sentado em seu carro estacionado do outro lado da rua, com o motor desligado e o banco levemente reclinado para não chamar atenção. Sua câmera fixava os movimentos de Roberto e Luiz, enquanto eles se moviam com uma agressividade nascida do medo. Eles não agiam como investigadores, não faziam entrevistas, não seguiam o protocolo, nem registravam relatórios. Isso era pura retaliação. Roberto ainda manquela um pouco, com uma marca roxa surgindo abaixo do colarinho, o rosto endurecido pela dor. Mas não era só a agressão física que o abateu, era o desconhecido. Ele fora atacado de uma forma que nunca imaginara, indefeso, nas sombras, sem ver quem o havia atingido. Isso o abalou mais do que qualquer hematoma. Eles pararam em frente a uma academia de boxe antiga, do tipo que não faz propaganda e que foi construída para lutadores que treinam não apenas por esporte, mas pela sobrevivência. Não surpreende que os policiais tivessem histórico de atacar homens negros, fortes e de opinião firme no distrito. Homens que, para eles, eram um desafio, que nunca se dobravam. Eduardo fixou o olhar na entrada da academia quando a porta se abriu e revelou um rosto conhecido. Marcos Ribeiro, alto e forte como um linebacker, cuja presença por si só exigia respeito. Ele era uma figura conhecida na comunidade, um ex-lutador amador que virou mentor dos jovens e um dos poucos que sempre se opôs aos métodos de policiais como Roberto e Luiz. Eduardo se lembrava de ter lido que Marcos havia registrado um boletim de ocorrência por uso excessivo de força contra eles há 2 anos após uma prisão violenta e sem fundamento. As acusações foram abafadas por burocracia, descartadas como resistência à prisão, mas Eduardo tinha visto as marcas, os hematomas nas costelas de Marcos, uma pequena rachadura na sobrancelha, cortes nas munhecas, sinais dos algemas, usadas de forma brutal. E agora, Roberto e Luiz estavam ali, encarando Marcos como se procurassem algo. Seus olhos estavam cheios de expectativa. Eduardo ajustou o zoom da câmera para capturar cada detalhe daquele encontro tenso.
Roberto se aproximava demais, com os braços cruzados e o queixo erguido num gesto desafiador, enquanto Luiz se mexia nervosamente, olhando para a rua como se esperasse que alguém os observasse. Mas Marcos não se intimidava. Nunca se intimidara. Ele se apoiou casualmente na moldura da porta, enxugando o suor da testa com um olhar desinteressado, enquanto Roberto continuava a falar. Eduardo não conseguiu captar cada palavra, mas a linguagem corporal dizia tudo. Os gestos de Roberto eram bruscos e impacientes. Então, Marcos balançou a cabeça e sorriu, o que fez Luiz dar um passo à frente, os punhos cerrados de raiva. Marcos se endireitou, deixando claro que não cederia. Eduardo ajustou a câmera para gravar cada segundo. Luiz avançou, mas Roberto colocou a mão no peito dele para impedir que se aproximasse demais. Roberto então se virou e chamou Luiz, e os dois saíram sem trocar mais palavras, os ombros rígidos e o andar tenso. Eduardo soltou um longo suspiro e abaixou ligeiramente a câmera. Esse era o plano deles. Sem pistas, sem ideia de quem havia sido o agressor, eles iam bater de porta em porta com os homens negros mais respeitados da comunidade, pressionando até que alguém cedesse, até que o covarde se mostrasse. Eduardo observava, enquanto Marcos murmurava algo enquanto voltava para dentro da academia. Mas os policiais não haviam terminado. Eles subiram no carro e Eduardo os seguiu, mantendo alguns veículos entre eles para não ser visto. Eles não estavam procurando por ele de propósito, era descuido. A próxima parada foi um complexo de apartamentos onde vivia Leonardo Santos. Eduardo conhecia esse nome. Leonardo fora outra vítima dos abusos de Roberto e Luiz, parado numa abordagem de trânsito falsa há 6 meses. Ele havia sido retirado violentamente do carro, acusado de portar uma arma que nunca existiu. Foi preso, agredido na delegacia e acusado de agredir um policial, mesmo com ferimentos leves. Eduardo ficou observando em silêncio quando Roberto e Luiz se aproximaram da porta do prédio, batendo forte o suficiente para estremecer a estrutura. Após alguns segundos, a porta se abriu e Leonardo apareceu, esfregando os olhos como se tivesse acabado de acordar. Eles não perderam tempo. Roberto empurrou a porta ainda mais e entrou sem ser convidado. Leonardo ficou tenso. A confusão rapidamente se transformando em irritação, mas ele não lutou. Sabia que era inútil. Luiz seguiu logo atrás, bloqueando a saída e empurrando Leonardo para seu próprio corredor. Eduardo focou a câmera pela janela, registrando as expressões acusatórias e tensas no rosto de Leonardo, que levantava as mãos num gesto universal de rendição. Eduardo apertou os botões, capturando enquanto Roberto comentava sobre os braços. A postura, o físico de Leonardo, eles o estavam julgando ali mesmo, medindo sua constituição para decidir se ele era culpado. Leonardo cerrava o maxilar e então, de maneira inesperada, soltou uma risada. O rosto de Roberto escureceu instantaneamente e Luiz se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Leonardo. Eduardo respirou fundo, mantendo-se calmo. Não era a hora de intervir, era o momento de registrar cada detalhe. Ele já tinha tudo o que precisava. Os policiais estavam cavando sua própria cova e Eduardo estava determinado a fazê-los pagar por tudo. Ele já os acompanhava há tempo suficiente para entender seus métodos. O medo deles havia se transformado em desespero, e esse desespero os tornava imprudentes. Sem ter um suspeito ou um caminho claro para seguir, eles atacavam às cegas, esperando acertar algum ponto. Eduardo assistia de 3 carros, estacionados à distância, enquanto Roberto e Luiz faziam curvas fechadas pela cidade, parando apenas para intimidar homens que haviam sido previamente presos. Homens que, na visão deles, eram capazes daquela brutalidade calculada que havia deixado Roberto abalado e amedrontado. O medo os tornara impacientes, e essa impaciência os deixou desleixados. Eduardo já sentia o que estava por vir, antes mesmo que eles se movessem.
Eles vinham atrás de homens como Marcos e Leonardo porque esses homens possuíam poder, força física para reagir. Mas quando isso não dava respostas, eles mudariam o foco para alguém como Eduardo. Ele viu isso na forma como Luiz hesitou antes de entrar em uma rua conhecida, na maneira como Roberto se inclinou com os olhos estreitos quando uma casa surgiu. Eles achavam que estavam sendo sutis, mas Eduardo esperava esse momento. 2 noites inteiras ele preparou sua casa, não com medidas de segurança óbvias que poderiam levantar suspeitas, mas organizando tudo para parecer vulnerável. Uma garrafa de uísque meio cheia deixada sobre a mesa de centro, correspondências não abertas jogadas de lado no balcão, um cofre com a porta entreaberta, um pote estrategicamente posicionado, sugerindo descuido. As câmeras foram posicionadas de forma perfeita, visíveis, mas camufladas em lugares que nenhum policial jamais imaginaria checar, porque eles achavam que não precisavam. A luz da varanda estava acesa e o portão lateral estava destrancado. Um convite silencioso. Eduardo estava sentado na sala de estar, com o celular apoiado no joelho, respirando calmamente, enquanto uma batida firme e decidida fazia com que ele se levantasse devagar, mantendo a calma para sustentar a imagem de vulnerabilidade, enquanto as câmeras já registravam tudo. Logo depois, outra batida mais forte soou. Eduardo destrancou a porta e a abriu, encontrando Roberto e Luiz na varanda. "Posso ajudar?" perguntou com a voz controlada. Roberto esboçou um sorriso frio. "Podemos entrar?" perguntou. Ele. Eduardo recostou-se na moldura da porta. "Depende. Vocês têm um mandado ou vão me atirar desta vez?" Luiz riu. "Você tem algo a esconder, né?" Eduardo inclinou a cabeça, deixando escapar uma risada contida, tentando surpreendê-los. "De jeito nenhum, mas eu gosto de seguir as regras." O sorriso de Roberto se alargou. "Ah, legal, regras. Interessante, não é mesmo?" Eduardo ficou em silêncio, observando. Antes que ele pudesse reagir, Roberto colocou a mão em seu peito e o empurrou para dentro, fazendo-o tropeçar em uma mesa lateral, a garrafa de uísque caindo e batendo no chão, enquanto ele ouvia a porta se fechar atrás deles. Luiz soltou um suspiro balançando a cabeça. "Você sabe o que é engraçado, Eduardo? Temos investigado umas paradas bem interessantes." Roberto circulava ao redor dele como um predador que acreditava que sua presa já estava vencida. "Estamos pensando. Esse cara que fez isso não é um vagabundo comum. Ele é bem treinado, o jeito que se move, o jeito que acerta. É profissional, não tem como negar." Eduardo permaneceu impassível. "Poucas pessoas têm esse tipo de treinamento, a não ser que venham de um lugar certo", continuou Roberto. Luiz se inclinou com voz baixa. "Tipo, de uma força especial?" Eduardo deixou o silêncio se estender antes de soltar uma risada, baixa e profunda, que fez o semblante de Roberto trêmulo de dúvida. "Você acha mesmo que eu te bati?" perguntou, balançando a cabeça com genuína diversão. Luiz apertou o maxilar, mas Roberto se recompôs, inclinando a cabeça. "Que resposta interessante, Eduardo." Eduardo esfregou o queixo como se fosse apenas mais um homem cansado em uma conversa sem sentido. "Olhem, eu realmente não sei o que vocês estão tramando, mas não tive nada a ver com o que aconteceu", disse ele. Roberto voltou a sorrir de forma zombeteira. "Ah, é? Pois a gente não acredita em você." Eduardo percebeu tudo antes mesmo de acontecer. O ligeiro movimento nos ombros de Roberto, os dedos de Luiz se cerrando. E então, num instante, o primeiro soco acertou com força nas costelas de Eduardo, com um impacto agudo e cruel. Ele gemeu e tropeçou, mas não se defendeu. Simplesmente tomou o golpe, como se mais um soco fosse parte da sequência. Outro soco veio, desta vez na mandíbula, fazendo sua cabeça girar enquanto a dor se espalhava pelo crânio. Seu corpo queria reagir, querer contra-atacar, mas ele se conteve, deixando os golpes seguirem sem resistência.
Roberto agarrou a gola de sua camisa e o levantou com um puxão violento. Não tá tão forte assim, né? Ele resmungou. Eduardo deixou seu corpo murchar um pouco, respirando pesadamente, vivendo o momento da derrota. Luiz cutucou. Acabou para você. Roberto empurrou-o contra a parede com força, recuando com um sorriso satisfeito. Fique fora do nosso caminho, Eduardo. Se descobrirmos que você teve algo a ver com isso, você não vai gostar do que vem a seguir. E assim, os dois desapareceram. Eduardo permaneceu no chão por alguns segundos, com as costelas latejando, os lábios partidos, o corpo inteiro clamando por ter permitido aquilo. Lentamente, ele se levantou, foi até o computador e acessou as gravações das câmeras. Lá estava tudo, cada momento em que Roberto e Luiz selaram seu próprio destino. Eduardo sentou-se diante do laptop, a luz tênue da tela refletindo em seus olhos enquanto revia a filmagem. As marcas no rosto já começavam a desvanecer, mas a dor nas costelas permanecia, um lembrete constante do que havia suportado. Cada golpe, cada empurrão, cada comentário arrogante dos policiais havia sido parte de um plano necessário, e agora ele estava determinado a fazer com que tudo valesse a pena.